Fala galera, o ano tá acabando, então eu trouxe para vocês hoje um pouquinho do que foi esse ano, que foi 2022, com métricas, com volume de treino, com provas e algumas curiosidades. Acompanha aí. Então galera, vou começar esse resumão de 2022 trazendo algumas métricas para vocês. Não sei se todos sabem, mas eu sou engenheiro e apaixonado por dados. Então eu comecei a sintetizar todos os dados de treino dos últimos 2 anos. Eu tenho todos os meus dados de treinos de 2021 e 2022. E eu sintetizei isso tudo em uma planilha e tratei os dados. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, aí nessa imagem que vocês estão vendo, mostra a diferença de 2021 para 2022, onde foi que eu cresci, onde foi que eu diminuí, e tratando diretamente de praticamente 5 modalidades: o ciclismo, a corrida, a natação, o fortalecimento e o ciclismo indoor. Só em olhar para os dados já dá para notar algumas coisas. Esse ano eu tive uma pequena queda em relação ao volume de ciclismo de 2021, mas isso foi por alguns fatores. Minha bike quebrou no final do ano, tive um problema, passei quase um mês parado. Além disso também teve alguns períodos de chuva que foi difícil treinar. Então eu tive que me adequar um pouquinho em relação ao pedal indoor, que cresceu muito, se vocês repararem. Então no ciclismo eu não tive uma grande perda. Foi mais ou menos uma compensação em relação ao que eu treinava fora para o que eu treinei dentro. Acho que até tive um pequeno crescimento em relação a isso, se for comparar com a quantidade de horas treinadas. Outro ponto que teve uma queda foi na natação. Treinei muito mais a natação ano passado, porque eu sentia que era uma deficiência grande minha e eu sempre nadei desde criança, senti que dava para desenvolver mais. Esse ano eu dei uma relaxada, achando que já estava legal e eu precisava focar em outras coisas. Mas é um dos pontos que eu já comecei em dezembro a tratar, estou treinando mais, principalmente técnica, para fazer a prova ano que vem. Além disso, tem 2 pontos que eu quero destacar nesse ano, principalmente a corrida e o fortalecimento. Estou me preparando para uma prova de longa distância, não sei se todos sabem, mas requer muito do corpo. Então, para aumentar as distâncias, eu preciso ter uma base boa no meu corpo. E foi isso que eu fiz. O fortalecimento aumentou também consideravelmente comparado ao ano passado, e isso me gerou um condicionamento maior. Então, com esse condicionamento, eu também comecei a treinar mais a corrida. Foi o volume que eu mais aumentei, na verdade, esse ano. E isso também foi consequência das provas que eu escolhi, que eu vou falar para vocês um pouquinho depois. Mas, no geral, o destaque para esses dados que eu estou mostrando para vocês é justamente falar que o ano de 2022 para mim foi um ano de resistência e de condicionamento. Trabalhei a resistência na corrida e o condicionamento no fortalecimento. Ainda acrescentei o Pilates no final do ano para trabalhar também a força de um jeito diferente, tanto força, concentração e equilíbrio. Esses são os pontos que eu tenho mais tratado dentro do Pilates. Além desses dados que eu trouxe para vocês, eu queria também responder algumas perguntas que eu acho que são chaves para esse ano. E a primeira pergunta é essa daí: qual o maior desafio de 2022? Com certeza, para mim, o maior desafio de 2022 foi aumentar as distâncias na corrida. Sempre tive dificuldade, até hoje, até agora ainda é uma dificuldade para mim. E sair do condicionamento de provas de 5 km para inicialmente 10. Fiz minha primeira prova de 10 km esse ano também, já parti para os 21, foi um grande avanço. Então, acho que o maior desafio que eu tive foi sair das provas de curta distância, de 5 km na corrida, e partir para as provas de longa distância, que inicialmente é a meia maratona, os 21. E a segunda pergunta é essa aí: qual o maior orgulho de 2022? Eu defini 2022 com um único orgulho, é pouca coisa. Eu acho que, tratando tanto de esporte quanto profissionalmente, eu tive um grande avanço. Acho que o profissional não é uma coisa que se enquadra tanto para falar aqui, mas eu consegui uma coisa que eu almejava há muito tempo. Então, foi um orgulho grande para mim esse ano. E além disso, também outro orgulho que eu tive foi justamente esse aumento da distância, fazer uma prova no Rio de Janeiro, a meia da reserva, que eu trouxe para vocês aqui num vídeo. Quem não acompanhou, quiser ver, tiver curiosidade, pode voltar. Foi para mim uma grande surpresa também, um grande orgulho, uma grande surpresa, porque nas últimas semanas, antes da prova, eu não vinha treinando tão forte, e no momento da prova eu cheguei e consegui concluir a prova com menos de 2 horas,
que era uma meta que eu tinha para 2023, não era nem uma meta de 2022, eu consegui completar na minha primeira prova. E isso foi um motivo de muito orgulho para mim. Além de que também eu fiz a prova de Maceió, de triatlon e sprint no começo do ano, e foi para mim uma superação em relação à última prova que eu tinha feito lá. Só tinha feito um mini sprint lá, que é uma prova mais curta. Então, a primeira prova que eu fiz foi essa, anterior, acho que em 2020. E eu tinha acabado a prova muito cansado, orgulhoso, mas vi que tinha muito a trabalhar. Então eu voltei esse ano para lá e consegui completar a prova, fiz um sprint, que já é a prova mais, que é o dobro da distância do mini sprint, e consegui fazer muito bem. Então, para mim foi outro orgulho. Então, se eu puder definir os orgulhos no esporte esse ano, é justamente essa prova em Maceió e a prova no Rio de Janeiro. A terceira pergunta é essa: qual a maior decepção de 2022? Então, falar de orgulho e falar de decepção junto é meio complicado. Acho que eu posso trazer meu orgulho e decepção dentro da mesma coisa. Por quê? Do mesmo jeito que eu consegui desenvolver bem nessa prova lá no Rio de Janeiro, quando eu voltei eu tive uma queda no volume de treino, apesar de manter, eu não treinei tão forte e fiz 2 provas aqui em Recife, a meia maratona Eu Amo Recife e a maratona Maurício Nassau, que eu fiz também 21 km. E nessas 2 meu rendimento não foi legal, eu cansei muito. A primeira, Eu Amo Recife, foi mais o corpo, e a segunda foi mais em relação ao clima. Eu senti muito calor, muito mesmo. Então são coisas que vieram para me decepcionar, mas também vieram para trazer um aprendizado, que são coisas que eu sei que preciso trabalhar ainda mais para 2023. E eu falei de orgulho dentro do esporte, mas também queria compartilhar com vocês um pouquinho do que foi 2022 para mim, e de maneira pessoal, porque um conselho que eu trago para todos é trazer o esporte como um complemento da sua vida. Pelo menos para mim hoje, que eu não trabalho em alto rendimento e não trabalho dentro do esporte, o esporte para mim é um hobby e eu tenho minha vida pessoal além do esporte. Então, queria que vocês acompanhassem um pouquinho aí do que foi 2022 para mim de maneira geral. Realizei sonhos e consegui muitas conquistas. E é isso que eu almejo para 2023. A meta vocês já sabem, é o Ironman. Então, 70.3. Então, vamos lá. E se vocês gostaram desse vídeo, quiserem acompanhar aí, 2023 eu acho que vai ter muito mais conteúdo, porque está chegando a prova. Então vou precisar trazer mais coisas, vou precisar aumentar meus volumes de treino e acho que vai ter mais conteúdo legal para vocês. Então, se você curtiu o vídeo, não esquece de curtir, seguir o canal e vamos lá, que ano que vem tem um 70.3.